Boa tarde, boa noite. Boa noite, venho fazer um vídeo sobre a vida de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa disse um dia que eu era um simplório, mas eu prefiro a minha simplicidade à sua vaidade. Portanto, então, vamos falar um pouco sobre a vida de Marcelo, a sua história pessoal. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa nasceu a 12 de dezembro de 1948, tem 72 anos, em Lisboa. Portanto, era filho de Baltazar Rebelo de Sousa, médico, político do Estado Novo, ministro, e de Maria Fernandes Duarte das Neves, assistente social. É irmão de António Rebelo de Sousa e de Pedro Rebelo de Sousa. A família paterna é oriunda de Celurico de Basto, do distrito de Braga. Portanto, a sua avó paterna era desta região. Marcelo Caetano, ex-primeiro-ministro de Portugal, no regime, faz-se dito fascista. Dito, isto são tudo palavras, é tudo palavras e mais palavras. Foi padrinho, disto aqui na Wikipédia, estou a ver na Wikipédia de 2 de abril de 2021, que ele, Marcelo Caetano, é professor universitário também, e primeiro-ministro, o último primeiro-ministro do regime fascista. Foi padrinho de casamento dos seus pais. Foi quem conduziu o carro que levou a sua mãe à maternidade para dar à luz o Marcelo. Marcelo esteve para ser o seu padrinho de batismo e por isso é que se chama, em honra de Marcelo Caetano, é por isso que ele se chama Marcelo. Mas o padrinho de batismo diz aqui que foi Camilo de Mendonça, engenheiro agrónomo e político, que foi o primeiro presidente da RTP. Em criança diz aqui que estudou num externato, portanto, estudou num externato, era um bom aluno, era um aluno esperto, trabalhador e portanto, que gostava de aprender, de saber, de ser o melhor, ser o maior, tal como ainda hoje isso, e ainda hoje ele tem essas características. Portanto, estudou Direito, foi jornalista, foi professor universitário, foi comentador político, foi líder do PSD e atualmente é presidente da República Portuguesa. Foi sempre uma pessoa, um jovem ligado aos movimentos católicos. Desde cedo percebeu o poder que tem a religião católica em Portugal, o poder que tem ao nível cultural, ao nível mental, ao nível afetivo, psicológico, social e até económico e político que a religião católica tinha em Portugal. E como era um jovem ambicioso, percebeu que se ligasse à religião católica de forma ativa, podia tirar disso vantagens pessoais e políticas. E foi o que ele fez. Portanto,
sempre sonhou ser primeiro-ministro, sempre sonhou ser presidente, sempre sonhou estar a ocupar cargos de topo, quer no Partido social-democrata, na minha opinião, ao qual aderiu após 25 de abril de 1974, foi constituinte, foi deputado à Assembleia Constituinte, eleito pelo PSD, foi secretário de Estado e ministro dos Assuntos Parlamentares do governo da Aliança Democrática, chefiada por Francisco Pinto Balsemão, e foi líder do PSD. Portanto, este senhor sempre esteve ligado à política. Nasceu filho no meio da política, pessoas envolvidas na política, na política do regime fascista. O pai foi ministro do regime fascista. Marcelo Caetano, que era amigo da família, e também foi o último primeiro-ministro do regime dito fascista, porque isto são palavras. Portanto, é esta um pouco a história de Marcelo Rebelo de Marcelo. Veja só o nome que ele tem. Ele tem um nome enorme. Ele é Marcelo, é Nuno e é Duarte. Portanto, lhe podemos chamar Marcelo, ou Nuno, ou Duarte. Tanto faz. Porque apelidos é Rebelo de Sousa, porque os Sousas são aqui do Norte, eu também sou Sousa, os avós dele eram aqui do Norte de Portugal, e portanto tenho este apelido de Sousa. Eu tenho mais coisas a dizer sobre ele. Ele foi um menino protegido, nasceu no meio da política, foi um menino protegido, pai era médico, sempre pertenceu a pessoas da classe média alta, que lhe ofereceram todo o conforto que uma criança pode ter, todas as coisas boas que a vida oferece, ou pode oferecer, boas entre aspas, boas ou más, porque coisas boas e coisas más é cultural. Aquilo que hoje é bom, amanhã pode ser mau. As pessoas acreditam que conforme os preconceitos, estereótipos, e também conforme as modas e os estatutos sociais, as pessoas pensam que terem um determinado bem, que isso é bom para elas, quando pode ser mau. Comer um determinado alimento é muito bom, isto é bom, é caro é bom. É caro é bom, como o vinho se for caro é bom, não é? É assim que as pessoas às vezes pensam, é caro é bom. Portanto, às vezes pode não ser bom, pode ser mau, pode ser terrível, pode ser venenoso, pode ser destruidor, acaba de se prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas, mas as pessoas acreditam, e como gostam de estar sempre no topo social, manter os status, por acaso hoje estou sem gravata, não é? Aqui, mas esta camisa dá para usar a gravatinha aqui, esta camisa dá para usar aqui uma gravatinha fixe, por acaso até dava, não é? Ficar aqui uma gravatinha aqui impecável, que é aqui toda aqui com a trela, por aqui uma trela ao pescoço, e uma trela, ficava porra. Que o Marcelo anda sempre de trela, não é? O Marcelo um dia fui às compras de calções e ténis ao hipermercado, apareceu aí numa loja de calções, de ténis e de t-shirt, ok? Foi notícia a nível mundial. Pronto, então, mais coisas sobre o Marcelo. Marcelo, pronto, que foi sempre uma pessoa jovem, sempre uma pessoa protegida pelo regime político, quer pelo anterior, quer pelo atual, do qual ele é fundador. Além disso, criou este sistema bipartidário, ou multipartidário, mas bipartidário, em que de um lado está o PS, do outro lado está o PSD,
e portanto, já existiu na história de Portugal um regime político idêntico, havia de um lado os progressistas, do outro lado os democratas, mas hoje estavam uns no poder, amanhã estavam outros, mas partilhavam o poder e controlavam as massas, e partilhavam o poder, controlavam as massas, controlavam as diferentes ideias e opiniões sociopolíticas e socioculturais, mas repartiam o poder entre eles, embora fossem de partidos diferentes, estavam aliados e repartiam cargos políticos, quer na Assembleia da República, como deputados, quer até como nas câmaras municipais, nas instituições públicas, todos tinham taxos grandes, onde comiam muita lavadora, recebiam muita lavadora de boa qualidade, para terem bons casarões, bons carrões, bons pratões, bons sapatões, boas coisas, tudo tirado em nhões, não é? Estas pessoas gostam destas coisas, estas pessoas de topo de gama gostam de tudo em nhões, né? Nhões, é só para exibir, que eles até nem ligam nada, eles não ligam nada às coisas, acho que eles não ligam nada a nada, a não ser de facto ao poder, ao poder mandar, dispor do dinheiro, ter dinheiro, muito dinheiro, é isso que acho que eles querem, mas eles só querem lá estar no poder, porque depois eles não fazem, coitados, eles nem vivem, ou vivem pouco, ou vivem mal, para não ser por umas confusões, mas, portanto, eles querem essas coisas, mas depois também não fazem, não sabem governar, eles pensam que está lá, querem apenas estar no poder, mas depois não sabem dirigir uma comunidade, cuidar de uma comunidade, cuidar de uma sociedade, cuidar de um país, cuidar de um povo, cuidar do Estado, eles não sabem fazer isso, eles revelam que não sabem fazer isso, só fazem asneiras. Então, depois do 25 de Abril, o Marcelo, o Cavaco, o Mário Soares e toda a sua descendência política que lhes seguiu, é uma gente que só quer ter no palco, só quer estar no palco, quer mandar, quer ter muito dinheiro, quer ter carrões, casarões, e aviões, e hotelões, e sapatões, e casacões, e outras coisas terminadas em ões, que eles gostam de ões, gostam de coisas com ões, mas eles não têm ões. Eu cá para mim eles gostam de tudo em ões, mas eles não têm ões. Vocês sabem o que eu estou a dizer, não têm os jóis, não têm os jóis, os jóis, acho que eles não têm os jóis. Portanto, agora, atualmente, Marcelo tem sido um presidente de palco, um artista, um ator que passa a vida a fazer filmes, a dar abraços e beijinhos em velhinhas, a bater nas costas dos desgraçados que estão mal de vida, a lamentar as suas más condições de vida, mas ele não faz nada pelas pessoas, anda só a passear e a fazer umas cenas, visitar os sem-abrigo, mas não faz nada para os tirar da rua, não faz nada para lhe dar uma vida digna, saudável, alegre, feliz. Não lhes dá não lhes dá uma casinha, não lhes dá um empregozinho, não lhes dá uma roupinha, não lhes dá uns sapatinhos, não lhes dá uma sopinha, não lhes dá uma casinha, já disse uma casinha, não lhe dá. Ele nem sequer isso lhe dá, mas ele quer ter carrões, casarões, aviões, hotelões, sapatões, gravatões, ele gosta de gravatões, palavrões, que ele gosta muito de falar, palavrões, tudo em ões, mas aos pobres desgraçados sem abrigo, as pessoas estão aí sem trabalho, sem casa, sem dignidade, sem alimentação saudável, sem vestuário digno, e ele nem sequer umas coisinhas ele dá, pelo menos para as pessoas terem um mínimo de bem-estar e de bem-estar, conforto, serem saudáveis, alegres e felizes, terem alguma dignidade. Mas eu acho que ele nem isso faz. Ele agora promulgou aí uma lei que vai ajudar as pessoas que estão mal por causa da crise económica causada pela pandemia Covid-19. O governo não queria ajudar essas pessoas que estavam sem rendimentos e sem dinheiro, mas ele pôs-se ao lado dos partidos da oposição
que querem que o Estado proteja as pessoas, em vez de só proteger bancos e monopólios. Agora, atualmente há aqui uma crise política, e eu questiono, será que Marcelo quer fazer António Costa o que Jorge Sampaio fez a Santana Lopes? É que Jorge Sampaio demitiu o governo de Santana Lopes. Isto é, demitiu o Santana Lopes porque convocou eleições legislativas e encerrou o Parlamento para abrir portas ao José Sócrates, para abrir portas ao José Sócrates e este ganhar as eleições, porque as pessoas em Portugal são um bocado manipuladas, alienadas, porque ou viram para um lado, ou viram para o PS, ou viram para o PSD, parece que não sabem, não conhecem mais ninguém, não conhecem mais nada, e ora viram para um, ora viram para outro, quando não devia ser assim, quer dizer, quem a mim, quem me engana, quem me desagrada uma vez, desagrada para a vida inteira, que nunca mais confio nessa pessoa. Eu nunca mais confio nessa pessoa, nem nesse partido, nem nas pessoas, nem nas outras pessoas que se relacionam com essa pessoa eu confio. Quem é amigo dos meus inimigos ou de canalhas, quem é amigo de canalhas, canalha é. Quem é amigo de canalhas, canalha é. Pertence à mesma seita, à mesma parceria mafiosa, desonesta. Portanto, agora será que Jorge Samba, ele se prepara para, neste mandato, agora com António Costa também não tem maioria absoluta, quer abrir as portas a um governo da direita, de Rui Rio, em coligação com André Ventura. Será que ele está-se a preparar para fazer isso? Bem, pessoal, este vídeo já vai longo. Vou ficar por aqui. Vocês estarem atentos ao comportamento deste ator político, que ele ainda não está morto politicamente, nem fisicamente, ainda está bem de saúde, e portanto ele está-se a preparar para fazer umas cenas aí mais chocantes ainda, umas cenas bem chocantes. Ele gosta de fazer cenas, ele é ator, tem instintos de ator, portanto ele gosta de participar, de ativar as coisas. Ele ainda vai fazer aí umas cenas chocantes, acho que seja para melhor, não é? Que seja para meter o país no caminho certo, em direção a um futuro de prosperidade, de estabilidade e de sustentabilidade para todas as pessoas que vivem em Portugal, para o Estado português, para as empresas, para os trabalhadores, para toda a gente. Deus queira que ele saiba fazer isso, ou que se reúna agora de pessoas que o orientem e que o ajudem a pôr Portugal e a vida de todos os portugueses no bom caminho, principalmente dos jovens e da juventude e do futuro das crianças e do futuro do país. Porque um Presidente da República, um Presidente de um Estado, deve ter a honra de ser Presidente de um Estado, de um país para o qual contribuiu para a sua prosperidade e um futuro melhor. Ser presidente de um país, para dar cabo desse país, para arruinar esse país, para devastar esse país, para destruir milhares de pessoas nesse país, para encerrar empresas nesse país, para fazer mal a milhares, milhões de pessoas nesse país, para defender interesses estrangeiros, para prejudicar os interesses dos portugueses. Enfim, ser presidente assim não deve dar nem grande gozo, nem grande gozo, nem grande prestígio, principalmente ao nível da história que dirá muito mal esse tipo de presidentes, como foram os anteriores, Cavaco Silva, Mário Soares, e outros que nos meteram na União Europeia, no euro alemão forte, que destruíram a economia portuguesa, que destruíram milhares de empresas em Portugal, milhares de empregos, destroem os nossos empregos, que deixam os jovens sem emprego, que obrigam os trabalhadores a emigrar e os jovens a emigrar, que criam a precariedade no trabalho, que não dá segurança no emprego, que não permitem aos jovens constituir família, terem crianças, terem uma casa própria, terem rendimentos seguros para poderem pagar uma renda da casa, pagarem uma prestação ao banco.
não faz nada disso, por isso não sei que presidentes são estes presidentes são os presidentes apenas de espetáculo, presidentes enganadores, presidentes, enfim, não sei, eu não sei mais que dizer, que adjetivar. Pessoal, se gostaram deste vídeo, partilhem com todos os vossos amigos e familiares, e com todos os vossos contatos, partilhem, divulguem este meu canal Ser Livre, e subscrevam este canal Ser Livre. É um canal que visa fazer vídeos educativos e, sobre a saúde, a vida política e económica, e para ajudar as pessoas a serem mais sábias, mais livres, mais conscientes, mais saudáveis, mais alegres e mais felizes. Fiquem bem e até o próximo vídeo.